Viu? Muito bom, né? Não é É bom gostoso? porque você mostra quem você é. A gente se mostra. Tá. E o mais importante, mostra você falando. Não tem ninguém te apresentando. Não. Sim, Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. A paz de Jesus. Olha, gente, o nosso convidado hoje tem 38 anos. É filho único. Inclusive, conheço essa grande intercessora que é a mãe. Já é sacerdote há 10 anos e tem muita curiosidade com o nosso convidado hoje, né? Inclusive, quando eu li que ele já fez uso de entorpecentes, quero saber isso, Padre Leandro. Sua bênção. Deus abençoe, que bom. Viu? Que alegria. Alegria e uma honra tê-lo conosco, é. tá? Padre Leandro. Eu falei que o padre já é um quase... Padre, nós nos conhecemos há quantos anos? Há muito tempo já. Sim, nós nos conhecemos desde 2009. Não, antes até. Antes. Nós saímos da renovação em 2007. Sim, realmente. O padre era seminarista. Era seminarista, exatamente. Era o Lê. Hoje é o padre Lê. Eu ia nos encontros da renovação, né? E a gente se conheceu lá. Então, olha quanto tempo. Verdade. Mas me fala uma coisa, que raio que é isso de uso de entorpecente? Pois me é. conta isso. É interessante, sabe que tem uma frase que diz assim: todo pecador tem um passado e todo santo tem um futuro. Ô, né? glória. Então, é interessante. É bem isso. Todo pecador tem um passado, né? E todo santo tem um passado. Sim. Todo pecador tem um futuro também. Então, Sim. existem essas duas dimensões, né? Realmente, antes da minha conversão, e a minha conversão aconteceu no ano de 2000, aquele ano de 2000 foi fantástico. Para a igreja, né? Para a igreja, para o mundo, né? Para os cristãos, né? E foi muito interessante, porque no ano do Senhor, no ano 2000 anos do nascimento de Cristo, aconteceu... Não, eu me lembro também, padre, que o Brasil viveu um avivamento incrível. Sim. Eu fazia, antes de 2000, já a evangelização 2000, aquelas bater de porta em porta. Cara, que tempo rico foi aquilo. Fantástico. Foi Que fantástico. tempo rico. Sim. O padre tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Tinha 18 anos. A conversão acontece ali. A conversão acontece nesse ano. Mas o padre foi porra louca? Fui. Conta, não, quero. Não, assim, a minha família é uma família católica, né? Uma família pequena, porém que sempre cultivou os valores, né? E na verdade eu nunca perdi isso, né, Rô? Eu acho que a gente toma alguns caminhos errados para aprender, e Deus permite isso também, né? Sim. Eu até respondi esses dias, né, pelo Instagram, de uma mãe, o que faz, porque meu filho, né, a rebeldia. E eu respondi assim, não é só rebeldia. Chega um momento que a gente quer ter voz, a gente quer levantar a bandeira da independência, da autossuficiência. Todo mundo passa por isso. Todo mundo, sim. Né? Exatamente. Muitos passam por isso, né? Muitos e assim passam. não foi diferente. Não foi diferente. O padre usava o quê? Maconha. Maconha? Começo, assim, a questão do álcool, né? E depois você parte para o cigarro e depois você chega até... E daí a partir, mas se você ficar até na maconha e conseguir se libertar... Porque senão é um caminho Porque sem senão é um volta. caminho sem volta, né? Então, Vai pra cocaína, vai pro crack, assim vai. Esses entorpecentes pesados eu não tive experiência. Conhecendo a Dona Vera, né? Que é uma santa. Ei, velho! Né? Ela ficou sabendo disso. Ficou sabendo depois. Depois, quando eu tive um encontro pessoal mesmo com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Deus me iluminou. Entendi. Depois... Ela não foi aquela mãe que sofreu, então. Não. Não foi poupada disso. Foi poupada. Até mesmo porque eu não cheguei assim ao vício, né? Entendi. São aquelas experiências assim na escola, de amigos. Interessante, quando eu saí da escola pública e fui para a escola particular, é que aconteceu isso. Na escola pública eu não tive essa experiência. Foi na particular. Foi na particular. Porque tem um nível
social. Sim, Então sim. os filhinhos de papai têm Sim. mais acesso. Né? Eu nunca estudei em escola pública, sempre em particular. Uhum. E te falo isso com categoria. Uhum. Por causa do dinheiro, por causa do Exatamente. Estado, porque o papai, porque a mamãe, porque pode, porque, Exatamente, né? exatamente. E assim vai. Tanto é que eu não tinha dinheiro para ir na zona do Meretrício, Uhum. né? Mas os amigos pagavam. Os amigos Os pagavam. amigos pagavam. Né? Exatamente. A própria maconha, as noitadas, o uísque, enfim, tudo isso, os amigos pagavam. Sim, Os amigos pagavam. sim. Né? Mas Deus, ele sempre tem aquele propósito, né? Sem dúvida. E ele permite para que o escolhido dele passe por isso para poder ter essa experiência para lidar Dá com testemunho isso. também Dá e tudo mais. exatamente. Então, em 2000, o padre se converte, vamos falar Sim. assim. Tem Sim. um choque com Um Deus. choque muito Aonde? forte. Então, não foi na igreja. Não Ué? foi. Não foi fora. Assim, claro que a minha mãe participava ativamente da igreja. A minha mãe, ela era muito ativa no movimento da Legião de Maria. Ela era do apostolado da oração também, mas ela tinha Uma identidade, né? E aquela oração, Nossa Senhora, porque ela até tem hoje. a vocação da minha mãe é intercessão, Sim. intercessora. Então ela exercia essa intercessão dentro do movimento da Legião de Maria. Então ela rezava por mim, ela pedia para Nossa Senhora que eu fizesse parte da Legião de Maria, ela rezava pela minha conversão. Olha isso. Porque ela sabia que aquelas coisas que eu fazia, porque ela acompanhou as minhas baladas. Ela sabia que eu ia pra balada. Né? Não sabia o que eu fazia na Sim, balada, mas ela sabia sabia que eu ia pra balada e que, Como um jovem, enfim. como um jovem, e aquela insatisfação estava dentro de mim. E seu pai? Ah, sim, meu pai. Ele não tem, assim, esse fervor religioso, mas meu pai é um homem de fé. Um homem de fé, um homem muito justo, assim, honesto, né? E esses valores eu aprendi muito com ele. E ele sempre colocou freio em mim. Sempre colocou freio. Para mim, assim, meu pai, ele sempre teve esse papel, né? de Mesmo disciplinar. sendo filho único. Mesmo sendo filho único. Porque o filho único, Rodrigo, ele tem duas realidades, né? Se por um lado ele tem esse mimo, né, como se diz, o filho único é Muito mimado, cuidado, muito zelo. zelo e tal. Só que por outro lado existe também uma cobrança, Uma exigência. uma exigência. Se por um lado tem o mimo, Entendi. por outro lado tem a exigência. Então eu sempre vivi Mas eu vou falar, assim. não tem pais que não conseguem ter isso. Eu vou falar pela minha experiência, né? Não, experiência assim, Eu trato de umas pessoas. trato com as pessoas. A maioria exige menos e é muito mais, como diz as meninas aqui, leitinho com pera, Uhum. sabe? Uma super proteção, uma Sim. super não sei o quê, um exagero muito grande do Sim. que, né? É o que eu vejo. É porque essa geração é dos anos 90 para cá. Eu tive, assim, digamos que a graça, né, ou a sorte, a graça, né, falando cristamente, Sim. de pertencer a uma geração antes dos anos 90. Porque eu nasci em 81. Então eu sou da década de 80 ainda. Eu não peguei ainda esta revolução cultural Entendi. que acontece. Tecnológica, etc. A geração X, não é Essa tua. geração, não é, eu sou de uma outra geração. Então, essas gerações da década de 90 já encontram dificuldades tremendas, porque os seus pais já são dessa década, dessa época, dessa geração. Tá. Numa produção da igreja aconteceu onde? Curioso. Então, essa experiência ela aconteceu dentro de casa, né? Mas porque eu estava fora, né? Fazendo uso de entorpecente, etc. As baladas. Mas daí aconteceu aquilo que acontece com o filho pródigo, lembra? Que ele caiu em A si. ficha. Caiu a... Caiu em si. Então o local, digamos assim, é Nada irrelevante. Entendi. O local da alma, né? O local ali, o eu. Então eu caí em si. Porque eu recebi toda essa base. Eu lembro que quando eu fiz a primeira comunhão, por exemplo, a catequese, todo aquele processo, foi fantástico. Eu fiz a primeira comunhão lá na Igreja da Redentora. Foi o primeiro ano do Padre Jarbas. Olha aí. Né? E, nossa, minha primeira comunhão foi fantástica. No altar parecia o céu. Eu fiz a primeira comunhão com o Padre Jarbas. Olha só. Só que na Maceno. Na Maceno.
Na outra. Ele saiu da Macena e foi para Redentor, sim, exatamente. sim. Exatamente, é. Ou seja, cai a ficha, Deus, você fala, cara, a hora que Deus bateu a porta, Sim. você fala, agora é a hora de abrir. Exatamente, mas eu não tinha tanto essa consciência, assim, essa razão. Então, o que aconteceu comigo foi realmente, foram acontecimentos espirituais mesmo. Místicos. Foi muito místico. Foi muito místico. Olha que delícia. Porque realmente você sente ali que você estava nas garras do demônio. Você sente que você estava sendo puxado pro inferno. E no auge da adolescência, no auge Tinha 18 anos. 18 anos, né? O padre namorava? Nunca namorei. Nunca namorou? Nunca namorei. Eu ficava, né? Tive experiências assim de ficar com garotas e tal. Mas namorar sério, eu nunca namorei. Então não teve esse lance de ter que romper com a namorada pra começar a ter um namoro santo, essas coisas todas? Não teve. Não. E na época eu fazia tiro de guerra. Olha isso. Fazia tiro de guerra. Eu tava começando a ficar com uma moça e tal, mas namorar sério, assim. Tá. Isso acontece, padre, com a conversão, ok? Sim. Tá? Quando, beleza, pura, a idade, enfim. E o chamado vocacional? Sim. É o chamado... E quando o padre fala assim, não, será que eu, Rodrigo, passei por um período, cara, olha, padre, que eu falava assim, eu vou me casar, eu vou me consagrar, eu vou para a comunidade Canção Nova, cheguei a fazer caminho para Canção Nova. Olha só. Padre teve esses conflitos, eu sempre falei assim, não, eu quero ser padre. Não. Eram conflitos terríveis. Porque eu nunca pensei em ser padre. Eu comecei a pensar em ser padre, com essa ideia, esse negócio de ser padre, Sim. com essa experiência de conversão. Porque eu me reaproximei da igreja, porque quando eu fiz a primeira comunhão, eu saí. Né? Enfim. E com essa reaproximação, que eu me confessei, né? Fiz a experiência do sacramento, da confissão, comecei a participar da missa, do movimento da igreja. É um movimento da Legião de Maria, foi um movimento que me resgatou. Olha. Nossa Senhora me resgatou. Mesmo. E então, a partir dessa experiência de conversão é que brotou. Ou seja, veio à tona. Né? Mas, a princípio, eu não queria saber desse negócio de ser padre. Por quê? Muito preconceito? Preconceito. Sabe por quê? Porque né, hoje que eu convivo com padres, enfim, o próprio padre Leandro, com tantos outros, as pessoas às vezes têm uma ideia errada, padre. Sim, total. Sabe? Tem uma ideia, às vezes, muito errônea, eu vejo isso, sabe? Eu vejo pessoas que estão se aproximando, porque, por exemplo, existem alguns rótulos que o mundo foi colocando. Exatamente. Todo padre é pedófilo, todo padre tem que viver obediência, é infeliz, padre só reza, padre não sei o quê. Cara, eu digo, sabe, convivendo com vocês, né? Com um seminarista, na época que eu fazia teologia, com os próprios padres, é diferente, é um chamado maravilhoso, lindo, mas lindo de ver, que não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Mas a ignorância, né? Sim. A ignorância. E eu era muito ignorante nas coisas da igreja, nas coisas de Deus. Eu não tive esse aprofundamento. Então o padre Leandro, jovenzinho Leandro, relutava com isso. Relutava. Mas alguma coisa, era assim que acontecia? Alguma coisa falava assim? Alguma coisa fazia, exatamente. Quero no altar. Sim. E eu lembro que eu estava relutando e eu estava assistindo a Canção Nova, porque havia um senhor, não sei se você se lembra, o seu Alessio Rossi. Sim. Foi ele que foi meu Ananias. E você sabe que ele morava aqui, né? Sim, estava aqui. Aqui na rua de trás. Do lado, exatamente. A filha dele fez o primeiro ano de teologia comigo. Efigênia, falecida, né? Sim. Eu tenho um quadro dela, inclusive, que ficou na casa de São Francisco, eu sempre gostei de São Francisco, ela pinta um quadro e entrega pra mim, que ela tá na casa dos meus pais. Olha só, que bonito. Então, aí eu comecei a frequentar a casa dele. Porque ele foi realmente instrumento de Deus. Ele foi instrumento de Deus, a oração dele, meu Deus, é impossível de esquecer. Foi uma coisa extraordinária, né? Foi a luz mesmo. Olha, eu vi mesmo a luz envolvendo ele e saindo dele, me preenchendo. Olha. Ele até tocou em mim, assim, e eu senti essa fisicamente. força, fisicamente, porque eu estava totalmente vazio, né? Eu estava nas mãos do demônio. Olha isso.
E na oração dele eu senti toda aquela carga, né, da força de Deus, do Espírito Santo me preenchendo, né? E eu comecei a frequentar bastante a casa dele, a gente começou a rezar junto, né? Minha mãe já frequentava a casa dele. E eles tinham uma canção nova na época, só com a parabólica. Sim. E eles tinham. Eu estava assistindo a canção nova, de repente estava pregando lá o padre José Augusto. Fazendo uma pregação, uma homilia, de repente. Você tem que ser padre, viu? Tem que ser padre, sim. Ser padre é bom. Ser padre é o que Deus quer. Falou pra mim. Eu fiquei assim, mas que é isso? É o que eu estou vivendo. Olha isso. É essa tensão que eu estou vivendo. Padre, você me arrepio. Sim. Sabe, porque a ação de Deus é incrível, cara, é incrível, é incrível. Aquele momento você falou, é para mim, eu tomo posse disso. Eu tomo posse, isso é para ir, é para mim isso. Porque qual era a ideia que eu tinha? Eu não quero. Daí vem alguém que tem uma postura, que é um padre, que é um sacerdote, sim, que tem uma autoridade e diz, não, você tem que ser. Ou seja, ele me quebrou ali. Entendi. Né? Houve um quebrantamento. Não, é Deus falando, não tem dúvida. É Deus falando. A partir daquilo lá, falou, pronto. A partir daquilo eu comecei... Você é padre. Sim. Daí eu já comecei a mudar. Eu já comecei a me entregar. Olhar com outros olhos. Com outros olhos. Não, isso é bom. Porque ele me mostrou algo positivo. Entendi. Eu via algo muito positivo naquilo. Então... Daí começou. Acabou, na verdade, algumas muralhas começaram a cair. Algumas muralhas começaram a cair. E aí o padre começou a chamar a atenção à vida sacerdotal. Exato. Procura o quê? Teste vocacional? Sim, na verdade eu queria já entrar no seminário. Porque, assim, essa reviravolta, ela é tão forte na vocação, né? Porque você... porque é genuína, porque quando é verdadeira. Sim, é verdadeira. Porque uma coisa é você, eu quero ser padre, eu quero, sabe, tem aquela coisa. Outra coisa é você, não, eu não quero isso pra mim. E a gente vai perceber que ao longo da história da igreja, aqueles que não queriam são aqueles que se tornavam grandes, né? Por exemplo, São Gregório Magno. Ele era monge, ele vivia isolado, ele vivia ali no mosteiro, na oração. Ele não queria ser bispo, não queria, ele fugia. Olha. Santo Agostinho também fugia. Sim. São esses que a igreja vai lá e pronto. Deus vai e escolhe. Então eu vejo que essa autenticidade do chamado acontece dessa forma. E assim foi. E assim foi. Não fez teste vocacional? Eu fiz. Fez. Eu fiz porque para você entrar no seminário, precisa fazer, né? Porque na verdade, aquela velha história. Deus conhece teu coração, mas os homens não. Então precisa passar, precisa da aprovação, precisa aquele lance todo. E esse processo vocacional também é uma coisa que você precisa de discernimento. Não é uma coisa que você vai, eu vou e entro no seminário. Não. Você precisa de um acompanhamento. Eu lembro que eu fiz 1 ano de acompanhamento. Olha. 1 ano de acompanhamento. É sério o negócio. É sério. Todo mês eu ia lá para um seminário propedêutico até chegar no final para poder ingressar. Mas nesse ínterim aí, houve assim, outras experiências também vocacionais. Porque a princípio eu comecei a fazer encontros vocacionais com franciscanos, lá em Santo André. Entendi. Dos franciscanos conventuais. Porque tinha um frade que era de Mirassol e eu comecei a ter contato com ele. E ele te apresentou, ele me apresentou e me levou para lá. Você não faz essa experiência, já que você está também esse processo de conhecimento. E eu estava muito assim voltado para essa vida franciscana, porque eu tinha assistido o filme de São Francisco, fiquei Irmão Só, Irmão Lula. Irmão Só, Irmão Lula. Encantador aquele filme. Encantador. Né? Então eu fiz, ao mesmo tempo que eu fiz um encontro com os religiosos franciscanos, eu fiz aqui na diocese. E eu sou filho único. E eu penso que se eu entrasse na ordem franciscana, eu penso que meus pais assim seriam muito prejudicados nesse sentido de... É claro que eles estavam abertos à minha vontade, né? Assim, a minha escolha. Eles sempre respeitaram muito a minha escolha. Mas eu penso ia gerar um sofrimento. Ia gerar um sofrimento e eu acho que eu não... Assim, seria... Talvez... Para mim, eu daria conta, porque Deus está chamando, e Deus capacita aqueles cristãos. Sim.
Mas eu penso que essa questão da família seria complicado. A conversão então acontece 2000, o padre entra no seminário com quanto tempo? Em que ano? Depois, em 2002. 2002. 2002, porque 2001 foi o ano de discernimento vocacional e no 2002 eu já ingressei no seminário. 2000 no ano de conversão, Conversão. de voltar. Uhum. 2001 de discernimento, 2002 tô dentro, já sou seminarista. Sou seminarista. Você entra no seminário propedêutico porque a igreja não, ela abandonou essa questão do seminário menor, que é muito novo. Então acho que com o tempo, né, o andar do tempo. Para quem não sabe, padre, explica o que é então, né, o propedêutico. Propedêutico é um ano de preparação. A palavra propedêutico significa isso, preparação. Então você vai se preparar para entrar no seminário maior. Já é uma vida seminarística, mas não é ainda o seminário maior, porque você vai estudar filosofia, depois a teologia. Então é um tempo assim de preenchimento de algumas deficiências intelectuais. Até para adaptação, né? Para adaptação, exatamente. Até para adaptação. E na época o meu reitor foi o Padre Gonzaga. Ah. Então, o Padre Gonzaga, assim, ele vivia... Olha, quero trazer ele aqui. Nossa, ótimo. Tem tanta história. Muita história. E o Padre Gonzaga, assim, ele encarnava mesmo a formação da igreja. Ele era a formação da igreja em pessoas. Ele encarnava mesmo, assim, as dimensões do processo, fazia a gente estudar, fazia a gente... Eu devo muito ao Padre Gonzaga, porque eu aprendi a me comunicar, claro que foi meio que na marra, mas eu aprendi porque a formação, ele foi um boa, reitor a muito... base foi fantástica. Foi excelente, foi uma base fantástica. Ah, ele é incrível. E o padre, então, se ordena em 2010. 2010. Olha o tanto. Exatamente, 2010. 2002, são 8 anos. Sim. Né? São 8 anos aí. Foram 8 anos e meio, porque teve uma nuance aí da formação. Porque antes se ordenava no meio do 4º ano de teologia. Depois o bispo, na época, mudou, tem que terminar a teologia para poder se ordenar. Fez a filosofia. Fiz a filosofia 3 anos, depois a teologia 4 anos. E com um ano de propedêutico. Né? E se ordena véspera da Assunção. Véspera da Assunção. Se ordena dia 13 de agosto. 13 de agosto. Assunção dia 15. Foi numa sexta-feira, 13 de agosto. Oh! Para quebrar toda a superstição. Glória a Deus, tá? Ótimo. Padre me deu 2 defeitos do padre, tá? Primeiro, o padre é intransigente. Me explica isso. Naquele sentido, né, de você ter aquela dificuldade para aceitar algo que você acredita e que você tem como convicção. Então, abrir mão, entre aspas, de algumas convicções não é fácil. Por mais que nós... Isso é intransigência ou orgulho? Eu penso que caminham juntos. O orgulho, digamos que é a fonte da intransigência. Uma pessoa é intransigente quando ela tem o orgulho. Determinada... Exatamente. Então, o orgulho é algo muito difícil de vencer. Aliás, os padres da igreja dizem que o orgulho é como uma estrela de 3 pontas. De qualquer forma que você jogar ela no chão, ela vai ficar com uma ponta para cima. Então, essa ponta para cima é o orgulho que nós temos. Enfim, faz parte de todo mundo. Faz parte de todos, exatamente. O orgulho é... E o padre sofre com isso? Sim. É um dos, ou é o espinho? É um dos. É um dos espinhos. Existem outros espinhos, como São Paulo dizia, né, que é o espinho na carne, que é a fraqueza, né, a fraqueza humana, essa fraqueza que todos nós... Que é natural. Que é natural. Independente de padre, de leigo. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Exato. Então o padre coloca 2 defeitos. Que é intransigente, que é É genioso. Sim. É genioso. E eu já fui testemunho disso algumas vezes. Né? Mas sem julgamento, sem nada. Enfim, Claro. né? E é lindo de ver esse reconhecimento de que nós estamos em construção. Sim. Né? Nós estamos em construção. Padre, me desculpa, mas me fere quando as pessoas olham
ou para os padres, ou para nós que temos uma visibilidade, porque é fundador de uma comunidade e tal, e nos coloca numa redoma e acha que ali a nossa vida tem que ser perfeita, é santo, Cara, mas... Olha, Rodrigo, eu digo para você, lidar com esses problemas internos, digamos que, não que é fácil, é uma luta, sim, mas você tem elementos, Deus vai te dando os elementos, você mesmo vai se autoconstruindo. Agora, lidar com essa pressão das pessoas, né, e nós que temos uma posição ali na igreja, na sociedade, sim, é mais difícil. É difícil. É mais difícil. É complicado, é difícil, né? É difícil, enfim, porque acaba sendo uma ilusão. Sim. Acaba sendo uma ilusão, né? Tanto é que a igreja não declara a santidade de ninguém vivo, nada disso. Bom, tá? E o outro defeito que o padre coloca é vaidade. 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 Vaidade das vaidades, diz o tudo o Eclesiástico. Tá? Eu que acompanho a vida um pouquinho do padre, eu até me surpreendi quando o padre colocou aqui a palavra vaidade, porque eu vejo que o padre é zeloso, né? O padre faz esporte, sim, né? Então, enfim, talvez o meu conceito de vaidade seja outro, talvez, tá? Sim. Talvez. Mas me fala desse defeito. Pois é, você conhece aquele complexo do Narciso? Sim. Exatamente. Então é dessa linha aí do narcisismo, né? Que é algo também que prejudica, porque o Narciso ele olha para a sua própria imagem no lago e ele se apaixona pela sua própria imagem e ele acaba morrendo afogado. Sim. Porque ele mergulha ali, né? Ele não consegue desviar a atenção dele, está só ali, né? Então eu vejo que isso, em relação à autoimagem, é um grande desafio. E é um defeito também, eu penso, sim, é um defeito que... Então, mas por outro lado, tem que se cuidar. Sim, mas daí entra uma outra... Pra quem não sabe, o padre faz boxe. Boxe. Luta, eu viu? Boxe. É interessante essa história, né, da luta, porque durante a minha adolescência, eu fazia capoeira. Meu pai eu comecei com criança no karatê, mas depois eu não perseverei, porque eu comecei a brigar na escola. Oi. Daí meu pai me tirou. Na verdade, eu não comecei a brigar, eu comecei a apanhar, porque eu só apanhei. Eu só apanhava, só. E hoje faz boxe? Eu faço boxe porque o boxe cuida tem uma alimentação. Sim. Eu vejo o lanchinho que a dona Vera manda aqui. Sim, a minha família sempre teve esse zelo, sempre teve. Mas eu penso que a vaidade, ela não consiste tanto nessas coisas, viu, Rodrigo? A vaidade não consiste em você se cuidar, em você passar um creme no rosto. Eu faço a barba, eu vou numa barbearia, na melhor barbearia da cidade. Mas isso não consiste... A vaidade não consiste nisso. Entendo. A vaidade é uma atitude espiritual. Você pode ir na melhor barbearia da cidade... Ser a pessoa mais simples. E ser a pessoa mais simples. Sim. Entende? Agora, você pode ir numa barbearia de R$20... E ser snob, Entendo. Entende? Entendo. A vaidade consiste nisso. Na verdade, o padre está querendo me dizer que a vaidade é nociva, é muito mais a interior do que a exterior. Exatamente. Então, essa vaidade interior é que é um grande desafio para mim. E falando então, porque o padre é jovem, 38 anos, né? Cuida da sua imagem, tá sempre com essa barba feita, é magro, tem todo esse, né? O padre já foi assediado. Isso acontece, padre? Acontece, mas eu digo para você, não acontece tanto por mulheres. O assédio acontece por homens. Verdade. Isso já aconteceu? Várias vezes. E o padre, você sabe como? Olha, eu me sinto muito mal diante de uma situação dessa, porque, bom, a gente está aqui conversando abertamente, sim, né? Sim. Assim, eu sou hétero. Sim. Então, eu me sinto mal diante de uma situação dessa. Não que eu tenha preconceito, não, acho que cada um com a sua opção. Os seus espinhos, cada um com a sua... Exatamente. Mas, assim... É desconcertante. É desconcertante. Eu fico
eu não fico bem diante de uma situação dessa. Posso te contar uma coisa, Padre? Sim. Certa vez, quer mais água? É o que é, acabou. Certa vez, nós atendemos muitas pessoas, né? Sim. Enfim. E aí, é lógico que eu não posso citar nomes, que eu não sou louco, nem... A gente Não, já até a ético página isso, 2, né? Mas assim, um tanto que é constrangedor. Tive uma situação assim. A pessoa chegou, procurou para receber oração, enfim. Sentou na minha frente e começou a partilhar. Era um jovem que sentia atração por outros homens, enfim, né? Eu não tenho nada contra, sou hétero, sou casado, não segui a linha, né, da ordem religiosa. E ele sentia muita atração, aí, enfim. Aí ele começou a falar o seguinte: Rodrigo, a minha atração é tamanha que... Você já ouviu falar em Canção Nova? Eu falei, já, né? Minha mãe é pioneira de levar as pessoas para Canção Nova, né? Ele falou assim, eu vira e mexe, vou para Canção Nova, uma mulher chamada Maria, você conhece? Eu falei, conheço, né? E olha, nessa última vez, o filho dela foi, chamado Tiago, né? E, Rodrigo, a minha atração é tamanha que eu tinha que correr no banheiro para me masturbar, de tanto que eu sentia atração pelo filho dela, né? Você chegou a conhecer eles? Eu falei, olha... Respirei fundo e falei, olha, a Maria Vieira é minha mãe e o Tiago é meu irmão, né? A pessoa ficou extremamente constrangida com aquilo, mas ela não poderia lidar falar, não, eu não conheço, eu não sei, né? Então, são situações constrangedoras, né? Existem outras, de pessoas mesmo, de procurar e de falar, Rodrigo, eu me apaixonei, verdade, tá, por você, né? E a gente, eu, Rodrigo, sempre sair de uma situação dessa com a verdade. Sim. Olha, você está confundindo as coisas, exatamente. Enfim, né? E o padre já teve situações constrangedoras nesse nível, ou só o padre percebeu olhares, alguma coisa assim? Olhares, não, nesse nível não, diretamente não. Porque eu penso que existe uma postura e existe também a figura do sacerdote. Sim. Então, já, é diferente do leigo. Diferente do leigo. A pessoa tem muito mais acesso a mim. Muito mais acesso a você do que a mim, digamos Sim. assim. Penso que existe uma certa barreira, né? Porque eu estou sempre vestido como padre, né? Estou sempre, é uma coisa que eu sempre prezei, né? Estar vestido como tal, ainda porque o direito canônico exige. Sim, que seja. É uma obrigação, é um dever que o padre tem e é obrigado a usar. Para quem não te conhece, quando olha, é padre. Mas assim, isso impõe, né? Sim, impõe. E eu também, faz parte da minha personalidade, também a postura de seriedade. Então isso está dentro de mim. Então eu penso que isso impede, né? E às vezes que aconteceu, eu estou me recordando aqui, uma vez assim, eu estava dentro do carro com um padre, tinha uma pessoa que acompanhava o padre, um rapaz afeminado e tal, e começou a tocar, daí na hora eu já... Entendi. Fui exatamente, mas o que está acontecendo aqui? Entendi. Sabe? Então... Já impede qualquer outro avanço. Olha, Rodrigo, nós vivemos num tempo em que as mídias sociais, elas são muito evidentes, né? Então, acontece muito pelas mídias sociais. Entendi. Pelas mídias sociais. Porque a pessoa está ali atrás. Também na mídia social todo mundo é corajoso, né? Todo mundo é corajoso, exatamente. Todo mundo é corajoso, mas ao mesmo tempo covarde. Mas é muito, exato, mas é interessante que esse assédio não acontece por mulheres nas mídias sociais, mas acontece por homens. Com homens, exatamente. E é uma coisa que eu já bloqueio, Eu ia perguntar isso agora. E a reação do padre é o quê? Bloquear. Bloquear. Eu não sou sem educação, porque eu acho que a pessoa ela é vítima de uma mentalidade, na verdade ela é vítima de uma ideologia, porque não é apenas uma tendência, Entendi. Mas é uma ideologia. Entendi. Porque existe uma diferença. E outra coisa, e a própria sociedade e as mídias oferecem essa falsa liberdade para ele. Exatamente. Para esse indivíduo, eu digo. Sim, sim. Né? Uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade, sem dúvida falsa alguma. liberdade. Né? Mas existe uma diferença entre a homossexualidade
e o gay. O homossexual, ele tem aquela tendência, devido a vários fatores psíquicos, é uma coisa que a gente não tem, até hoje ainda não conseguiu. É estudado. É estudado, nós não temos assim bater um martelo em relação a isso, né? Mas existe sim essa tendência homossexual, porém, por outro lado, existe a questão do ser gay, né? Do gaysismo, da ideologia gay, que virou uma filosofia. Que virou uma coisa assim destrutiva. E nós percebemos que isso é que atua na sociedade. Entendi. Agora, a questão da homossexualidade, não. Isso é uma questão que até mesmo o catecismo diz, né? Que um homossexual tem que ser respeitado. Então, por isso que eu não entro, assim... Porque do desrespeito. Exatamente, porque senão... você já é homofóbico. Sim. Você... Pelo contrário. Mas... Né, existe ali um limite, né? Porque... Não, e esse lance de ser homofóbico, enfim. Num dos cursos, do Baixo Mendes Maldição, eu cito, eu dou um exemplo, enfim, né? Dentro de um contexto, e a pessoa pegou aquilo ali, meu filho, me massacrou nas redes sociais. Me massacrou. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas querem entender aquilo que elas querem, aquilo que convém, aquilo que... Né? Mas... É porque você vê e lida com o seu ministério em relação aos efeitos espirituais que existem por trás da ideologia gay. Isso. Não da homossexualidade em si, mas dessa ideologia. Tanto é que nós temos casos dentro da comunidade que a comunidade nunca virou as costas. A pessoa fala, cara, eu tenho uma tendência, sabe? Eu luto contra e vou lutar para sempre. Amém. Poucas pessoas sabem e tem uma vida normal. Exatamente. Tem uma vida normal. A igreja não feriu, a pessoa comunga, a pessoa confessa, uma vida normal, acabou. Exatamente como hoje. Porque aquele parece, né, não tem nada contra o homossexual, mas é contra o ato, enfim, entra nesse aspecto aí. Vamos falar da vida de padre. Hoje o padre, 10 anos de sacerdócio. 10 anos. Qual que é a maior dificuldade do padre? Maior dificuldade, eu penso que é manter a fidelidade àquilo que a igreja quer de um sacerdote. O que Deus quer por meio da igreja de um sacerdote. Entendi. E aí entra toda essa questão da formação, da vida de oração. Quais são as formações do padre? Eu sou formado em filosofia e teologia com aquele reconhecimento, aquela convalidação, né? Porque eu estudei aqui no seminário, nós temos um instituto filosófico teológico de filosofia e teologia, só que não é um reconhecimento, digamos que nacional, né? Um reconhecimento do Ministério da Educação. Então, em 2017, eu fiz a convalidação da teologia, a filosofia não, mas da teologia eu fiz essa convalidação pela Universidade Católica de Salvador, lá na Bahia, Salvador, Bahia. E eu sou mestrando em Direito Canônico. Olha isso. Mestrando em Direito, vou terminando agora, espero terminar pelo menos até o começo do ano que vem o mestrado em Direito Canônico, para poder dar continuidade também para o doutorado, né? Entendi. Então essa é a minha formação. Filosofia, teologia e agora padre sempre gostou de estudar, né? Sim. Sempre gostou de estudar. Sim. Tá. Bom, falando de padres de dificuldade, recentemente o padre foi anunciado em toda a diocese, nas mídias, enfim. E a cidade esperava isso, a cidade de Mirassol. O padre assume uma paróquia, quando na verdade o padre não assume. O que aconteceu? Exatamente. Nós temos na igreja a questão da hierarquia. Então todo padre diocesano ele está sujeito ao ordinário. O ordinário é um termo canônico ali que nós utilizamos para o bispo diocesano. Então quem organiza isso é o bispo diocesano com o conselho, o conselho de pastoral, o conselho de presbíteros. Então o bispo ele age dessa forma, né? Então assim, devido a algumas circunstâncias, o bispo resolveu não me colocar na paróquia, né? Agora, é uma questão de obediência também, né, Rodrigo? Uma questão de obediência. E outra, e é uma prática normal, né? Assim, tem padres que são remanejados, padre Gonzaga que saiu de um lado, veio para o outro, padre fulano, ciclano, enfim. Exatamente, exatamente. Ou seja, quem manda é o bispo. Quem manda é o bispo, né? O bispo que decide, e eu penso que ele, para
melhor, para o melhor, porque o bispo ele visa o bem da diocese, ele visa ali, o bem dos fiéis. Eu penso que ele achou que é bom, eu acho que o Padre Leandro, acho que eu me equivoquei, o Padre Leandro não vai se adequar àquela realidade. Porque existe E também... ele pode fazer isso a qualquer momento. Ele pode fazer isso a qualquer Com momento. qualquer... Com qualquer padre, exatamente. Com qualquer padre. Então, isso foi uma questão pastoral mesmo, né? De zelo pastoral que o bispo teve em relação a mim e também a diocese, né? A paróquia em si. E agora vamos esperar Os próximos capítulos. Os próximos capítulos. Tem outra coisa que envolve a vida do Padre Leandro, que é a tal da missa tridentina. Olha só. Da missa tridentina, Sim. que o padre celebra periodicamente. É. Existe uma aprovação para isso? Existe, sim. Mas eu celebro sempre sem povo. Porque o bispo ele só dá a autorização para um sacerdote aqui na diocese para celebrar com o povo, que é o Padre Henrique, e ele celebra essa missa, né? Mas na verdade, Rodrigo, você perguntou, né? Existe uma aprovação? O Papa Bento XVI, em 2007, ele lançou um motu próprio. O motu próprio é um documento que o Papa escreve, digamos, motu próprio, essa palavra... Para mim, parece coisa de motocross. Moto, parece coisa de moto. moto porque você domina a moto com os punhos, né? Entendi. Então, você moto olha, próprio legal. é porque o Papa escreve de próprio punho. punho. Exatamente. Mas assim, ficou, claro que ele tem também uma equipe que vai redigir aquilo, mas ele, digamos que é um documento com força jurídica, porque o Papa ele é o supremo legislador da Igreja, Sim. então ele tem uma força jurídica em relação àquela orientação que ele dá na Igreja por meio daquele documento do motu próprio. Então, o Papa Bento XVI, na época, eu estava no seminário, ele, digamos que, autorizou para que a missa, do modo como sempre foi celebrado, fosse, então, aberta, sem as restrições que havia antes, depois do Concílio Vaticano II, né? Então, isso é uma coisa normal. E ele disse que... Porque você fala missa tridentina, assim, nessa palavra missa tridentina existe um certo equívoco. E quando a gente fala missa tridentina, é a missa do Concílio de Trento. Mas a missa do Concílio de Trento é a missa de todos os séculos, né? É a missa. É a missa, exatamente. É o rito, né? É o rito, exatamente. Então, o Papa Bento XVI, ele disse, existe um rito romano só que duas formas deste rito romano, que é a forma ordinária, ou seja, a forma da missa que a gente celebra, que se celebra no mundo todo, né? E a forma extraordinária desse mesmo rito romano, que é essa missa... Uma outra roupagem. Na verdade, a roupagem aconteceu com o Vaticano II, né? E depois do Vaticano II, com essa reforma. Porque o grande conflito é justamente esse. Sim. Pode falar como leigo. Claro. Olha, peraí. O Vaticano II está aí, mudou tanta coisa, trouxe tanta mudança e tudo mais. E por que tem raio de padre que quer voltar? É isso que a gente ouve, né? É isso que muitas vezes está impregnado na minha cabeça. Sim. Sabe? Sim. Né? É porque existe uma mentalidade, né, de ruptura, achando que o Vaticano II rompeu. Então a gente vai romper com todo o passado. Com a tradição. Pelo amor de Deus. Né? Então, não é uma ruptura, mas é uma continuidade. Então, às vezes as pessoas falam, mas esses padres aí, eles são retrógrados, eles querem colocar uma coisa hoje, sendo que na igreja não existe isso. A igreja é atemporal. Acabou. Né? Então, é claro que para você participar de uma missa na forma extraordinária, você tem que ter um conhecimento do rito, você tem que ter um certo conhecimento do latim, apesar que o latim é uma língua sagrada, então que vai você não estar precisa... sempre. Então você tem que conhecer pelo menos a estrutura da missa. Entendi. Né? Mas é isso, Rodrigo, é uma coisa extraordinária. Eu sou um padre, né, da igreja, eu aceito o Concílio Vaticano II, eu amo o Concílio Vaticano II, eu amo a forma ordinária da missa. Eu vejo o padre celebrar todos os dias. Todos os dias. De forma ordinária, enfim. Exatamente, em português, né? Sim. Só que aí que tá, algumas pessoas têm essa mentalidade de ruptura, então você não consegue... Dá a impressão que está ferindo, quando na verdade não está ferindo nada. Não está ferindo nada, né? Exatamente. Padre conhece outros países. Conheço. Foi fazer o quê? Foi conhecer.
Foi passear, foi em missão, o que foi? Não, foi a passeio mesmo, a turismo. Foi pra onde? Eu fui pra Itália, né? O primeiro país que eu fui viajar foi pra Itália. Quando eu e a Renata te encontramos no aeroporto, lembra uma vez? Guarulhos, eu acho, em São Paulo, eu não lembro onde era. Não sei se o Pato estava indo fazer. Ah, o Pato estava indo para Salvador. Para Salvador, fazer a convalidação da teologia. Foi, tá? Exato. Bom, o padre foi para Itália. Fui para Itália, nós desembarcamos em Milão. Daí eu conheci em Milão, fiquei alguns dias lá. Conheci a Domus, né? Sim. Que é a igreja maravilhosa, de Santo Ambrósio presidiu. Nossa, a igreja de Milão é belíssima. A cidade de Milão é uma cidade bem secularizada. Sim. Mas a gente pôde se divertir ali, né? Conhecermos a catedral e poucas coisas também. Mas depois nós fomos para Roma. E na época foi uma coisa extraordinária. Porque foi em 2013. E foi justamente o ano que o Bento XVI renunciou. Nossa, e o Papa Francisco foi eleito. E foi uma graça, assim, foi fantástico isso, porque nós não sabíamos que Bento XVI ia renunciar. Nós compramos a passagem na Black Friday, a gente pagou R$1.000. A gente quem? Eu e o Lúcio Sesquim, que é um grande amigo, padre Lúcio Sesquim, sim, né? Ele é padre da Igreja Maronita, que é um rito oriental católico, mas ele migrou para esse rito. E foram os dois? Nós somos, na época ele era diácono, e nós somos amigos, então ele gosta também de viajar e fez essa proposta, eu aceitei e a gente foi junto. E nós não sabíamos que Bento XVI ia renunciar. Nós fomos para ver Bento XVI, não, vamos para ver a catequese do Papa. Claro. Né? Meu Papa. Exatamente. Daí aconteceu a renúncia e a gente já estava com a passagem comprada. Falei assim, nossa, nós vamos para lá e a gente não vai ver o Papa. Só que justamente quando nós chegamos na Itália, quando a gente pisou no aeroporto da Itália, de Milão, nós estávamos passando e saiu na televisão que o resultado do conclave. Que o conclave ia ser no dia 3, ia começar no dia 12. Nossa! Ou seja, nós chegamos lá, senão nós vamos ver o Papa. Olha. Porque a gente estava ainda nessa... Nossa, será que vai sair? Quando que vai sair? Essa incerteza. Essa incerteza. Quando a gente pisou, a gente viu na televisão, anunciou, o conclave começa dia 12. Olha. A gente chegou dia 8. Entendi. Nossa, pegou... Nossa, olha, foi uma coisa tão interessante, porque para você visitar a Basílica, na parte de baixo, nas escavações, sim, você tem que mandar, onde está o túmulo de São Pedro, você tem que mandar um e-mail para Santa Sé, eles que agendam. Mudou agora, viu, padre? Mudou? Mudou. É? Mudou. Agora você consegue comprar o ticket e tudo mais, tem um número limitado, e adentrar nas catacumbas. E adentrar, não precisa marcar. Não precisa. Mas, agora sim. Mas naquela vez foi providencial. A providência agiu. Porque eles tinham marcado um dia e eu tive que mandar outro e-mail e falar assim, não é esse dia que nós vamos chegar. Nós vamos chegar em outro dia. Daí eles remarcaram e mandaram para nós a data. Qual foi a data? Dia 12 de março de 2013. Quando começou o conclave. E quando estava começando o conclave, os cardeais estavam em procissão para Capela Sistina, porque eles saem da Basílica e vão em procissão. Sim, e se trancam lá. Eu estava exatamente embaixo da Basílica, escutando os cardeais cantarem a ladainha de Todos os Santos, e a gente estava lá no túmulo de São Pedro. Isso é inesquecível. Inesquecível. Isso é inesquecível. E assim, eu não sei como que eles abriram. Eles abriram porque já estava programado. Então a Basílica estava totalmente assim, cheio de seguranças. Eles estavam... E outra coisa, o conclave recebe o mundo ali, católico. Os cardeais, exatamente. Os cardeais. Exatamente, os cardeais eleitores. Gostou da Itália? Muito. Muita culinária. Fantástico. Voltou mais gordinho? Eu acho que eu engordei alguns quilinhos ali, viu? Mas a Itália foi fantástico. Depois eu fui para a Alemanha, né? Foi para a Alemanha. Depois eu fui para a Alemanha. Verdade. Foi para Berlim? Foi para Berlim. Gostou de Berlim? Gostei. Achei tão triste. Bem secularizada, mas... Triste. Triste porque tem aquela marca, né, do muro. Sim. Aquela divisão do... Eu ainda achei, cara, falando de Berlim, Hitler muito vivo ali. O cara deixou muitas marcas naquela cidade. Muitas marcas. O nazismo deixou muitas marcas. A impressão que eu tive é que o povo tem uma certa vergonha daquilo que eles viveram. Sim. Sabe? Mas eu achei uma cidade extremamente fúnebre.
Sim. Fúnebre assim, escura, amarela, 6 horas da tarde, não tem mais barulho nenhum na rua. Sabe aquele negócio diferente da Itália, que o pessoal fala, a Itália é diferente. E tem, né, né? Mas é lindo de ver, de conhecer. É lindo, tem uma história fantástica Sim. por detrás, enfim, Exatamente. de ressignificação. Cultural. E tudo mais, tá? Exato. Sim. Padre, me fala uma coisa. O que o padre poderia dar? Se o padre poderia dar um conselho para quem está pensando em ser padre. Que conselho o padre daria? Conselho de ser fiel à igreja, de ser padre segundo o coração de Deus, não segundo o coração dos homens. Porque quando a gente entra nessa dinâmica, nessa formação, existem influências muito humanas. Então, eu penso que para ser padre, você não pode ser padre para bispo, não pode ser padre para outra pessoa, você tem que ser padre Para agradar a Deus, família. para agradar a família. Não. Você tem que ser Resumindo, padre, o padre Deus. está falando, olhe para Deus. Olhe para Olhe Deus. para Deus. Olhe para Deus. Exatamente. E vai ter muita coisa que vai distrair. Exato. E você vai ter que pagar o preço. Aceite pagar o preço. Não porque você quer, mas porque Deus quer. Sim. Eu tenho uma coisa comigo que eu guardo realmente no meu coração, aqui na minha alma, que é esse chamado que Deus quis. Eu nunca pensei em ser padre. Eu não queria. Eu acabei de falar. Sim. Um pouco da minha história vocacional. Mas Deus quis. Mas Deus quis. Mas Deus quis. E quando Deus quer, o profeta Isaías diz, A tua felicidade vai estar aí. agindo Deus, quem vai impedir? Sim. Então, é melhor você agradar a Deus, antes agradar a Deus do que aos homens. E as pessoas que querem ser padres, né, os rapazes, Tem essa convicção. tem que ter essa convicção. Não ser padre segundo o coração dos homens, mas ser padre segundo o coração de Deus. Padre, já passou algum perrengue na missa? Na missa, eu sou muito focado na missa, sabe? Eu não fico observando muitas coisas. Já errou? Já fez alguma coisa Já assim? errei, nossa, já Já errei. caiu? Já... Caí não, mas olha, aconteceu um fato que é recente. Aconteceu, acho que foi no final do ano passado. Um fato que só tinha acontecido quando eu era seminarista, de ter derrubado o cálice. E eu derrubei o cálice. É terrível derrubar o cálice, viu? Olha, é terrível. Com vinho e tudo mais? Com um precioso sangue ali. Já tinha consagrado. Já tinha consagrado. Eu bati sem querer. E ele tombou, caiu. Ele tombou, ele caiu nas hostes, estavam nas âmbulas. O sangue ali. Bom que nem teve que atingir no sangue, já foi direto. Já foi direto, entendi. Mas é uma sensação muito ruim. É um perrengue mesmo. Porque assim, você tem tanto Perrengue zelo. santo. Você tem tanto Tanto zelo zelo. ali pelo sagrado, né, pelo corpo do Senhor. E acontece um acidente assim dessa magnitude. Mas assim, as coisas, você percebe que passa, né? O ministro também tem ministros preparados, é bom ter acólitos e ministros preparados. Sim. Vão Vai dar lá, toda- passam ali, secam, depois a toalha vai ser lavada, certinho, então você fica mais tranquilo. Entendi. A consciência fica mais tranquila. Mas imagina que o coração bate mais forte. Muito. Padre, me fala uma coisa. Perguntas simples e respostas simples, tá? Doce ou salgado? Salgado. Uma boa recordação. Minha primeira comunhão. Chuva ou sol? Chuva. Chegando no céu, o padre procura por quem? Nossa Senhora. Falaria o que pra ela? Minha mãe, que sempre esteve presente nos momentos, também nos momentos mais difíceis, intercedendo e dizendo pro seu filho, olha, ele tem jeito e ele Vai chegar é um lá. instrumento. Um lugar no mundo. Roma. Perco a paciência com... Pessoas ignorantes. Se pudesse viajar, tá, no tempo, o padre viajaria pro passado ou correria pro futuro? Com certeza pro passado. Pra quê? Para ver a glória que brilhou em alguns períodos da igreja. Com qual? Me dá um exemplo. A perseguição aos primeiros cristãos. Porque foi uma glória. A Foi a coroa do base. martírio. Foi a sim, base. sim. Teologia ou filosofia? Teologia. Um recado para Papa Francisco. Papa Francisco, continue
com essa orientação pastoral profunda e espiritual que ele continua a oferecer para a igreja. Para mim, hoje é Padre Leandro. Já foi o amigo Lê, já foi o Leandro, hoje é o Padre Leandro. Mas, seminarista, como que o Leandro, pessoa de Leandro, define o Leandro? Leandro é alguém que leva as coisas de Deus de um modo sério, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito aberta, humana, misericordiosa. Né? Leandro tem muito zelo, tem uma caridade muito grande no seu coração. Glória a Deus. Leandro é uma pessoa que ama. Amém. Amém. Padre, o nome do nosso programa e a palavra, né, que norteia a nossa comunidade, que é TOCS, tudo oportunidade de crescimento e de santidade, né? Olhando para a vida e fazendo esse retrospecto de toda a vida, que acredito que tenha passado um filme na tua cabeça, com né? certeza. Qual foi a maior oportunidade, qual foi o maior TOCS que o padre já tenha vivido? Maior oportunidade de crescimento e santidade? Diante das perseguições, diante das incompreensões, maior oportunidade. Diante dos desafios. Onde cresceu? Porque quando está tudo bem, você não cresce. Você pode até crescer ordinariamente, mas o crescimento extraordinário vai acontecer nas provações. Porque é assim que o nosso Senhor nos ensinou. Sim, né? e viveu assim. E viveu assim. Então, eu penso que é a cruz. Amém. A maior oportunidade de crescimento e santidade é a cruz Do dia a dia. do dia a dia. Que papo bom. Olha, dá vontade de continuar conversando há muitas O horas tempo e passa muito tempo, rápido e a gente não fala bastante coisa. Verdade, né? Teria muito mais coisa pra gente poder conversar e partilhar. Obrigado. E eu convido você que não é inscrito no canal ainda, coloque ali, dá o seu like, seja inscrito no canal, mande essa entrevista, mande esse programa para todos os seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para que todas as entrevistas e tudo aquilo que sai de novo no canal, você possa ser a primeira pessoa a estar recebendo. Padre, obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado, viu? Tamo junto. A tua vida e o teu sacerdote Amém. traz crescimento e santidade para a minha vida. Bom? Amém. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado. Amém. Valeu, gente. Tudo de bom. Abençoe. Ô, Padre, pelo amor de Santo Deus, nos abençoe, por favor. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.